Existe uma expressão muito conhecida, muito usada, que eu quero começar citando-a hoje. Ela diz assim: eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Muito bem, irmã Helena. Eu creio que essa é um ditado popular, mas é um ditado que, creio eu, foi baseado nas palavras de Tomé, né? É um ditado que as pessoas... Porque muitos ditados, às vezes a gente pensa que está na Bíblia. Dessa forma, né? Fazei o bem sem olhar a quem. A gente pensa que está na Bíblia. Não, mas é baseado na Bíblia. Vai ter alguém para o discipulado hoje? Glória a Deus. Porém, é baseado na Bíblia, né? Baseado nas palavras de Tomé, quando os discípulos chegaram para ele e disseram: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. E ele disse: se eu não olhar para ele, se eu não olhar para o corpo dele, se eu não olhar para as feridas dele, de jeito nenhum eu vou acreditar, nem adianta, né? Eu só acredito vendo. Então é um ditado popular, mas é um ditado popular baseado nas palavras de Tomé. E às vezes, irmãos, nós, no nosso dia a dia, nós podemos até usar essas palavras, né? Às vezes nós usamos, até em relação a coisas sagradas, em relação a coisas de Deus. Porém, nós devemos lembrar que Jesus repreendeu Tomé por causa dessas palavras. Jesus não elogiou: parabéns, Tomé, porque você é uma pessoa cuidadosa, né? Você só acredita vendo. Não, Jesus censurou Tomé. Ele: mas como é que você crê em mim agora que você viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então isso mostra, irmãos, que essa atitude de precisar ver para crer, ela é uma atitude errada, pelo menos em relação às coisas de Deus. Em relação às coisas humanas, não, a gente tem que ter uma certeza, tem que olhar realmente se o que a pessoa está dizendo é verdade. Mas em relação às coisas de Deus, em relação às coisas que Deus faz e quer fazer na nossa vida, Jesus mostrou que essa atitude, eu tenho que ver para crer, está equivocada. Ela está errada. Não é algo do qual nós devamos nos orgulhar. Porém, por mais errada que essa atitude seja, existe uma que ainda é pior do que ela. Pastor, o que pode ser pior do que precisar ver para crer? É você não crer mesmo vendo. É ainda pior. Porque Tomé, quando viu, acreditou. E tem gente que nem vendo acredita, né? É aquela história: eu preciso ver para crer. Aí quando eu vejo, eu não creio. Eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito, né? Então essa é a atitude de algumas pessoas se nós não tivermos cuidado de nós mesmos, irmãos. Às vezes a gente pede uma prova a Deus, a gente pede uma confirmação de Deus, e Deus dá, e a gente continua duvidando. Que nem Gideão fez. Deus chamou Gideão para ser juiz, para libertar o povo. Gideão disse: Senhor, eu, tão pequeno, me dá um sinal. Deus foi lá e deu o sinal. Tinha a ver com chuva, inclusive. Deus deu o sinal. Gideão acreditou? Não. Precisou de outro sinal. Então, às vezes, nós somos assim também. E hoje nós vamos ver um personagem, ver um personagem que teve uma atitude semelhante a essa. E o que nós podemos aprender com a atitude dele? Para isso, abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 9. Estamos em uma série, aos domingos pela manhã, sobre as 10 pragas do Egito, terminando com a Páscoa, né? O propósito é chegar na Páscoa entendendo o que é a Páscoa, porque às vezes nós celebramos e não sabemos como começou, por que começou, e eu creio que esse ano a gente vai entender bem, pelo menos os que estão vindo, domingo pela manhã. Então nós estamos chegando hoje na metade, estamos chegando hoje na 5ª praga. Vamos começar lendo o verso de número 1. A 5ª praga, ela é curta, vai apenas dos versos de 1 a 7. Então eu creio que hoje vai dar tempo a gente terminar no horário, certo? Vamos começar lendo então o verso de número 1, depois vamos orar mais uma vez. Êxodo 9, verso de número 1 diz assim:
Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e amado Pai, gratos nós estamos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos permitido viver, que é a única que vale a pena, Senhor, que é a vida vivida na Tua presença. É a vida vivida de acordo com os Teus ensinamentos, de acordo com a Tua vontade. Senhor, nunca vou cansar de agradecer, porque o Senhor abriu os meus olhos, para que eu pudesse enxergar quem o Senhor é, o Teu propósito, o Teu amor, não apenas para comigo, Senhor, mas para com o mundo inteiro. Então eu te louvo por esta manhã chuvosa, louvado seja o Senhor, pela chuva que o Senhor manda sobre a terra, mas que não nos impediu, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã te buscando, para aprendermos mais de Ti e para sermos transformados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Então, muito obrigado. Peço a Tua bênção sobre este tempo agora, sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos, que estejamos, Senhor, que consigamos estar concentrados em tudo que está acontecendo aqui e agora, porque é para o nosso próprio bem. Tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, mais uma vez, nós vemos aqui, Deus diz a Moisés para ir até Faraó, pela quinta vez. Mas vocês notaram como é que Deus se apresenta? Alguém notou? Como é que Deus gostaria que Moisés o apresentasse perante Faraó? O Deus dos Hebreus. Olha que interessante, irmãos. O Deus dos Hebreus. Deus está se identificando com os hebreus. E como era que Deus queria que os hebreus fossem apresentados? Deixa sair o meu povo. Então aqui, irmãos, a gente vê o que acontece quando a gente se compromete com Deus. Porque quando Deus diz que Ele é o Deus dos hebreus, Ele está falando no singular. Ele é o Deus dos hebreus. Ou seja, os hebreus eles tinham que retirar toda e qualquer concorrência. Eles tinham que abandonar, tinham que deixar de mão todo e qualquer Deus, para que o Senhor fosse o único Deus deles. Eles não poderiam confiar em mais nenhum outro, a não ser no Senhor. Então isso é o que Deus exige de nós, igreja. Deus não pede, Ele exige ser o nosso único Deus. É o que Ele quer de cada um de nós. Que a nossa confiança esteja nele, que o nosso serviço esteja nele. Aí eu pergunto para vocês, é fácil fazer do Senhor o nosso único Deus? É não, porque, irmãos, hoje nós podemos até não ser tentados, nós, cristãos, a adorar deuses de gesso, a deuses de madeira, né, a deuses de metal. Mas a Bíblia fala de outros deuses. A Bíblia fala, por exemplo, que o dinheiro é um Deus. E nós podemos ser tentados a confiar no dinheiro. Se tiver com dinheiro no bolso, alegria. Se não tiver, tristeza. Espera aí, quem é o meu Deus? É o dinheiro ou é o Senhor? Deus está comigo quanto tempo? Em alguns momentos e outros não? Deus está comigo o tempo todo. Então eu vou ficar alegre ou triste por causa de uma circunstância, por causa de uma dificuldade ou de uma facilidade? Aí eu estou dizendo que o meu Deus é aquilo. Se eu for popular, eu estou alegre. Se eu não for, eu estou triste. Se eu tiver com dinheiro, eu estou alegre. Se eu não tiver, eu estou cabisbaixo. Se eu tiver com saúde, se eu não tiver. Então, precisamos ter cuidado. Porque isso mostra, às vezes, quem está em primeiro lugar na nossa vida. O que são os nossos deuses. Por isso que não é fácil. Fazer de Deus o seu único Senhor. Não é fácil. Mas vale a pena, igreja? Vale ou não vale? O que Deus faz com quem se compromete com Ele? Ele salva, Ele liberta, Ele protege, Ele defende. O
que ele está fazendo aqui? Os israelitas se comprometeram com ele, de fazer dele o seu único Deus. Ele é o Deus dos hebreus. O que Deus faz? Deus entra na batalha, Deus entra na guerra. Ele diz, Faraó, deixa o meu povo ir. Não foi isso que ele falou para Paulo, antes de Paulo se converter? Paulo estava perseguindo a igreja. A igreja se compromete com Cristo. O que é que Cristo faz? Se compromete com a igreja. Jesus chega para Paulo e pergunta, por que me persegues? Eu e o meu povo somos um. Eu sou o Deus deles e eles são o meu povo. É a cabeça e o corpo, é um povo só. Então vale a pena, irmãos. Não fique triste achando que é o mundo que está certo, porque o mundo está fazendo o que quer, e você está se colocando debaixo do senhorio de Cristo e está perdendo algo, tá? Não. Quem está perdendo algo é o mundo, que não tem coragem de se comprometer com o Senhor, e perde o que o Senhor quer dar para eles. Eu e você somos bem-aventurados, porque estamos nos comprometendo com aquele que nos salva, com aquele que nos defende, com aquele que diz para quem quer que seja, não mexa com o meu, porque ele é o meu povo, ela faz parte do meu povo. Então vale a pena nos comprometermos com Deus. Decida fazer de Deus o seu único Senhor. Lute. Não deixe que nada interfira no seu relacionamento com Ele. Faça de Deus o seu único Deus. Então Deus diz para Faraó, deixa ir o meu povo. E olhem novamente o propósito, igreja. Qual é o propósito? Para quê? Para quê? Para quê? Me preste culto? Sim, entendi. Para que me preste culto. Para que me sirva, né? Para que me adore. Está tudo ligado. Tudo faz parte, né? Servir e adorar a Deus são formas de demonstrar a mesma reverência para com o Senhor. Então, o que nós entendemos aqui, irmãos, reforçando ao que nós já vimos no domingo passado? Nós não fomos salvos para ficar à toa. Nós não fomos salvos para ficar ao léu. Nós fomos salvos para servir. Todo crente tem um dom, pastor? Sem sombra de dúvida. Todo crente tem um dom. Todo crente tem algo para fazer na obra de Deus. Então, todos nós fomos chamados para servir. Por que às vezes a gente acha que não tem dom? Porque acha que ter dom é só fazer o que fulano faz, o que cicrana faz. Eu não consigo fazer isso, então eu não sei fazer nada. Às vezes você não sabe fazer o que o irmão faz, nem ele o que você faz. Então, cada crente tem uma capacidade, cada crente tem uma habilidade, servir ao Senhor. E existem muitas formas de fazer isso. Ninguém vai ter desculpa de não servir a Deus. Deus, então, manda Faraó deixar o seu povo ir, mas Deus sabia que Faraó seria tentado a não obedecer. Por isso, Deus diz logo o que vai acontecer caso Faraó seja rebelde. Caso ele não obedeça, caso ele não liberte o povo. A gente vê isso nos versos 2 e 3. Olha comigo. Êxodo capítulo 9, versos 2 e 3. Aqui eu chamo de ameaça. Deus faz uma ameaça. Uma vez eu, pregando, disse que Deus faz promessas. Aí depois eu disse, Deus faz ameaças. Aí um irmão me procurou e disse, pastor, não diga um negócio desse não, pastor. Deus não ameaça ninguém não, pastor. Deus é amor. Aí irmão, não sei que Bíblia você está lendo, porque a minha mostra Deus fazendo ameaça sim. E não é por ódio não, é por amor. É para que a pessoa se dobre, é para que ela se arrependa, é para que ela se converta. Deus faz ameaça. Porque um pai e uma mãe que ama, também faz.
Meu filho, me obedeça, senão a havaiana vai cantar, né? O cinto vai falar. Isso é uma ameaça ou não é? E é com ódio? Não, é com amor, para ver se o indivíduo obedece, né? A indivídua entende. Deus é assim também, irmãos. Então vamos ver a ameaça amorosa que Deus faz. Versos 2 e 3. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Irmãos, os egípcios gostavam muito de desenhar. E algumas pinturas egípcias, Faraó ele era desenhado como um guerreiro que segurava um cativo com uma das suas mãos segurando o cabelo dele, para que ele não saísse. E com a outra mão ele segurava uma arma, apontando para bater no cativo. Então, Faraó, esperava-se que Faraó tivesse uma mão forte, uma mão que segurasse os escravos, né? Uma mão que não libertasse os cativos, e se eles não obedecessem, eles seriam feridos com a outra mão de Faraó. Então esperava-se que Faraó tivesse uma mão forte. De fato, muitos faraós procuravam manter essa fama, né? Como o irmão Gilson falou, essa fama de forte, essa fama de não ser fraco com ninguém. Só que aqui nós vemos, irmãos, que apesar das autoridades terem uma mão forte, existe outra mão que é mais forte do que a de qualquer outro. O que é que o verso 2 diz? Se você recusar, se você continuar segurando o povo com a sua mão, você vai experimentar outra mão. A mão do Senhor estará sobre os teus rebanhos, sobre os teus camelos, sobre os teus jumentos, sobre o teu gado. Interessante, a mão do Senhor. A mão do Senhor, ela pode ser bondosa. Por exemplo, lá em Esdras, capítulo 7, várias vezes fala sobre a boa mão do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui essa noite, essa manhã, porque a boa mão do Senhor nos trouxe até aqui. Quando nós conseguimos algo bom na nossa vida, não é só porque a gente se esforçou, não é só porque a gente fez corretamente, não. É porque a boa mão do Senhor nos ajudou. Então a mão do Senhor pode ser boa, pode ser benéfica, pode nos ajudar, dar uma mãozinha, né? Me dá uma mãozinha, me dá uma ajuda. A mão de Deus é uma mãozona, né? Que nos ajuda. Porém, a mão do Senhor também sabe castigar. É que nem a mão dos pais. Pode ser uma mão que ajuda, né? Dá R$1, dá 2. Mas também pode ser aquela mão que dá uma peia, castiga. A mão de Deus também. Então, em muitos episódios, se você abrir lá em 1 Samuel, no episódio da arca, quando a arca de Deus é roubada, a arca ela representava a presença de Deus. Então, ela foi roubada por povos estrangeiros. E aí ela ia parar em povos que não serviam a Deus. Aí lá dizia que a mão do Senhor castigou aqueles povos. Aí eles começaram a ficar com praga, eles começaram a ficar com doença, porque não era para a arca estar lá, era para a arca estar na casa do Senhor. Estava no lugar errado. A presença do Senhor, ela pode trazer, muitas vezes, se estiver em um local errado, se a pessoa não estiver reverenciando a Deus, ela vai trazer, ao invés de trazer coisas boas, pode trazer coisas ruins. E aí, os estrangeiros olharam para aquilo e disseram, isso é a mão do Senhor sobre a gente. Devolve essa arca, manda ela para fora. Essa é a mão do Senhor. Aqui, nós vemos isso. Aqui não é a boa mão do Senhor. Aqui é a mão castigadora de Deus. E aí ele diz, a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, ou seja, sobre os animais, né? Sobre os animais.
Glória a Deus. É interessante que Deus avisa em amor, né, essa advertência, senão vai haver isso. É igual lá eu vejo também no livro de 1 Coríntios 9:16, Paulo vai dizer: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eita Deus. Ele sabe o peso que cai sobre as costas dele, né? Sobre a vida dele. Eu estava falando aí eu estava pensando aqui. Ontem eu estava na casa do meu irmão e disse assim: meu irmão, se você sentar na calçada aqui, pegar o violão e ficar tocando, você vai atrair alguém que está aprendendo a tocar violão ou até quem sabe tocar violão. É uma forma de você evangelizar, né? Às vezes eu costumo ficar lá na minha calçada. Se você passar lá, acho que qualquer dia, menos segunda e terça, você vai ver eu sentado na calçada lá, balançando na cadeira, quando não é com a Bíblia, é com violão, ou só olhando lá para o céu, porque eu gosto de fazer isso. E às vezes atrai as pessoas e eu acabo conversando com um ou com outro. É uma forma de evangelizar. As pessoas dizem que eu não tenho um dom. Vai olhar para a pessoa que está tocando, que está cantando, porque acredito que as pessoas pensam que o dom é somente aquele que canta e toca e prega, né? Mas não, é um dom participar da limpeza, né, da manutenção. A gente precisa de pessoas para fazer manutenção nos ventiladores, né? É um dom de Deus. Servir na casa do Senhor é um dom de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Marcos 16, 15, 16, que a gente deve ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É um dom de Deus. É uma ordem que a gente tem que seguir, né? Glória a Deus. Eu vejo assim, eu vejo da seguinte forma, né? Glória a Deus, Rafael. Isso só confirma o que a gente viu com respeito a existir várias formas de servir a Deus, né? Você pensar que você está simplesmente dedilhando um louvor em uma calçada, você está servindo a Deus? Porque se você não está servindo ao diabo, irmãos, você está servindo ao Deus verdadeiro, né? Então, às vezes, com coisas simples que a gente faz, às vezes, orar antes de uma refeição em um restaurante, estamos servindo a Deus. Estamos mostrando que nós acreditamos que é Deus que nos deu aquele alimento. E alguém vai ver aquilo, talvez na hora vai desprezar, mas depois vai pensar, realmente é verdade, é Deus quem nos dá, né? Então, irmãos, nós temos que tirar essa ideia que só se serve a Deus aqui, né? Nesse local elevado, não. Vocês agora estão servindo a Deus ouvindo, compartilhando, acreditando, né? Antes do culto começar, pessoas serviram a Deus, trazendo café, trazendo bolo, abrindo a igreja, varrendo, arrumando. Então, são diversas formas de servir a Deus. É por isso que eu creio que nenhum crente foi chamado para ficar parado. Todos nós temos algo para fazer na obra de Deus. E não tem que ser igual ao meu irmão, à minha irmã. Pode ser diferente. Por isso que vai ser importante, porque vai ser diferente. Amém? Então, aqui, o texto mostra o que ia acontecer em relação aos animais. Irmãos, isso foi uma ameaça muito grave. Por quê? Porque os egípcios, eles reverenciavam todo e qualquer animal. Todo e qualquer animal. É que nem nos dias de hoje, né? Cria-se cada vez mais leis para a proteção dos animais. Então, com os egípcios não era muito diferente. Só que dentre os animais, os que eles mais valorizavam eram os pássaros e o gado, o rebanho. Então, isso aqui deve ter sido uma ameaça muito perigosa para eles, porque eles reverenciavam muito a criação, né? No interior chama de criação. Aquele animal que não é dentro de casa, mas é criado pelo homem. Não é o animal da selva. É aquele animal, o gado, o carneiro, o bode. Então, os egípcios, eles tinham isso como muito importante. Por isso que deve ter doído muito. Porém, mais uma vez, Deus promete fazer uma distinção entre o seu povo e os egípcios. Olha o verso 4. Alguém lê para mim? Êxodo 9 e 4. Glória a Deus. Aqui o Senhor promete fazer distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Mais uma vez, não é a primeira vez. Na praga anterior,
Deus já havia prometido que faria uma distinção em relação às moscas, o que se cumpriu. Porém, irmãos, é a primeira vez nas pragas que se fala sobre morte. As outras teve morte, sim, mas não algo claro, prometido claramente, citado com essa palavra, morte. Já aqui diz, no final do versículo, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Primeira vez que fala sobre morte. Morte de animais. E a gente sabe que vai ficar pior. Daqui para o final vai ficar pior. O que a gente percebe sobre as pragas? Elas vão piorando. À medida que as pragas vão acontecendo, a próxima vai sendo mais grave, vai sendo pior do que a anterior. E na vida, é ou não é assim, irmãos? Quando a gente vai rejeitando a vontade de Deus, vai melhorando? Não, vai piorando. A gente sabe que é assim, o nível vai subindo. Por isso que a Bíblia diz, o mais rápido possível, hoje, volte para o Senhor, se arrependa, se converta. Porque se hoje está difícil, amanhã vai ficar pior. É que nem a fome. A fome não passa com o tempo, não, ela piora, né? Irmã Helena. Que se afasta dos caminhos do Senhor, mas não acredita que o que está passando não é a mão de Deus. O que a gente falou no início? Isso aí. Tem gente que quer ver para crer e tem gente que nem vendo Não, acredita. Exatamente. Né? Vê o que está acontecendo, mas... Acha que aquilo dali é Exatamente. Normal. Vamos orar, irmã Helena, para que quem quer que seja, abra os olhos e veja o que Deus está querendo dizer. Né? Porque Deus fala? Fala. Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio das circunstâncias, das dificuldades, é Deus falando. Só que tem gente que não quer ver. Né? Mas, bem lembrado pela irmã, realmente tem gente que se afasta, está na peia, está na peleja e... Que será, Senhor? Me ajuda, né? Me dá uma luz. Aí o refletor de 1 milhão de volts, de watts na sua frente, aí que fica cego mesmo, né? Aí que não enxerga mesmo. É o destino, é o acaso, né? Eu não estou tendo sorte hoje, amanhã vai melhorar. Vai nessa, né? Vai piorar. Irmãos, uma vida sem Deus não vale a pena, não. Não vale a pena. Às vezes, irmã Helena, pode até ter alguma prosperidade. O que a Bíblia diz? Não inveje a prosperidade dos perversos. Por quê? Porque acaba já já. Até tem, mas depois se acaba, né? Então, as pragas elas vão ficando cada vez mais graves. E aqui, irmãos, tem uma questão um pouco sensível, talvez até polêmica para algumas pessoas, porque nós vivemos na época de defesa dos animais. E aqui Deus promete matar quem? Os animais. Né? Que Deus é esse, né? Que Deus é esse. É o contrário do que se espera de Deus. Deus é para proteger os animais e não matá-los. Essa é a ideia que muitos têm. Mas o que é que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre os animais? Primeiro, os animais pertencem a quem? A Deus. A gente diz o meu cachorro, né? O meu gato, meu vírgula, pertence a Deus. Alguém lê para mim Salmos 50, versos 10 e 11, no microfone, tá bom? Salmos 50, versos 10 e 11. Fica de pé que o microfone vai até você. Opa, Rafael mesmo. 50, 10 e 11. 10 e 11. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Eita Deus! Deus deixou alguma dúvida aí? Meus são todos os animais de Israel. Não.
Meus são todos os animais da Europa. Não. Meus são todos os animais que existem. E a prova de que os animais são dele é que ele conhece o nome de cada um. Deus conhece, que nem as estrelas. Ele sabe o nome de todas elas. Ainda que o homem não saiba calcular quantas são, Deus sabe quantas são e como elas se chamam. Assim também são os animais. Os animais pertencem a Deus. E é claro que devem ser tratados, irmãos, como propriedade de Deus. É que nem esse mundo. Nós temos que cuidar desse mundo porque esse mundo não é nosso. Esse mundo pertence ao Senhor. Os animais também têm que ser bem tratados, claro. Mas quem manda neles é o Senhor. E por que esse verso diz isso, irmãos? Esse verso fala isso porque nos versos anteriores, o povo de Israel achava que podia comprar Deus com sacrifícios de animais. Olha, é como se ele dissesse, olha, Senhor, nós vamos te dar aqui alguns animais, viu? Vamos sacrificar ao Senhor alguns animais, como se pudessem se orgulhar disso. Aí Deus disse, vocês vão me dar animais? Mas se todos os animais são meus, vocês estão me dando do que já é meu. Todos os animais pertencem a mim, e eu sei o nome de todos eles. Irmãos, é que nem quando a gente contribui para Deus e a gente se orgulha. Já aconteceu com você de você dar o dízimo, você dar uma oferta, você dar uma contribuição para alguém, você se orgulhar, né? Olha, eu estou contribuindo com a casa de Deus. Como é que a gente vai se orgulhar de dar para Deus o que já é dele? O que foi que ele disse? Meu é o ouro e a prata. Irmão, se a gente dá 10%, se a gente dá 15%, dá 20%, nem com isso a gente pode se orgulhar, porque ele nos deu 100%. Ele nos deu tudo. Se a gente desse tudo, a gente não estaria fazendo nenhum favor para Deus, porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. Né? Então, vamos... Como é que o povo deveria sacrificar? Com alegria. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu um carneiro para eu te devolver, o Senhor me deu um boi para eu te devolver. Hoje também, se eu posso contribuir com a casa de Deus, não é orgulho não, é gratidão ao Senhor. Né? Muito obrigado, porque o Senhor me deu algo para que eu pudesse contribuir com a tua obra. Né? Então, tudo é do Senhor. Dona Sandra está nos visitando nesta manhã. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podia nem ter dito Falando isso, né? sobre tudo pertencer ao Senhor, eu me lembro de algo que aconteceu comigo lá no Ceasa. Eu trabalhava de segunda a domingo, a sábado, aliás. Só folgava o domingo mesmo, que era obrigado. E certa vez, o dia estava amanhecendo, umas 4:30 para as 5 da manhã, eu ouvi nitidamente Deus falando para mim, o que você vai me dar? O que você tem para me oferecer? E aquilo, ele disse assim, o que você tem para me oferecer? Uma carrada de abacate? O abacate é meu. Eita Deus. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém que pudesse falar comigo naquele momento. E a partir desse dia eu peguei e disse, Senhor, se o Senhor não quer que eu fique trabalhando no Ceasa, o Senhor vai me dizer. E eu passei 2 anos orando por isso e eu achava impossível sair do Ceasa e entregar essa área financeira nas mãos do Senhor, que é muito difícil, eu não tinha como sustentar. Mas aí, quando eu entreguei realmente ao Senhor, Ele tirou, e eu confesso para os irmãos que foi a época mais feliz da minha vida. Se antes, quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo para passear, viajar e principalmente estar nos cultos, quando Deus tirou o Ceasa, então eu pude fazer tudo isso e da melhor maneira. Então, o que eu tenho é pela misericórdia dEle, e Ele pode tirar na hora que Ele quiser. Se for para a glória dEle, é melhor a gente dar conscientemente do que Ele arrancar, porque se for para a glória dEle, Ele tira. Seja o que for, Ele tira. Eita Deus, é verdade. Viu? É verdade. Se deixar em primeiro lugar, como a gente viu hoje, Ele quer ser o Deus, não um, mas o Deus, o único Deus, né? Então, se estiver interferindo na nossa comunhão com Ele, Ele não quer que a gente se perca, então Ele tira, né? Por amor a nós. Então, aqui diz, irmãos, claramente que, aqui nós vemos que os animais pertencem ao Senhor. E aqui nós vemos também que os animais sofrem as consequências do nosso pecado.
Por que os animais seriam mortos? Porque eles pecaram? Não. Mas porque o ser humano estava sendo rebelde contra Deus. Então, o nosso pecar é o que faz os animais sofrerem, é o que faz os animais morrerem. Inclusive, a morte entrou no mundo por causa de quem? De um ser humano, né? Da rebeldia de um ser humano. Outra prova disso é que antes do pecado, nós éramos vegetarianos. Não sei se vocês sabem disso. Mas antes do pecado, Deus só tinha dado planta para Adão e Eva comerem. Só era planta, só era verde, né? Aí o pecado veio, e em Gênesis 9, Deus diz, agora vocês vão ser carnívoros. Agora eu dou para vocês, tudo que se move tem vida. Agora vocês vão comer, né? Então, até das coisas ruins, Deus tira algo bom, né? A gente ia comer só planta, ia ser bom, ia ser perfeito. Mas aí o pecado veio, e os animais tiveram que servir de sobrevivência para nós, por causa disso, né? Sacrifícios tiveram que ser feitos, porque Deus ordenou. Então, os animais, eles são servos do ser humano, mas eles também podem sofrer por causa do nosso pecado, né? Interessante, lá em Provérbios, estava lembrando agora, diz que o justo, ele se importa até com a vida dos seus animais. Uma das demonstrações de que alguém é crente é o estado dos animais desse crente. Interessante. Porque o descrente não. Ele vai para a vida de bebedice, né? Ele vai para as coisas erradas e chuta o cachorro, maltrata o cachorro. Mas o crente não. O crente, até dos bichinhos dele, ele vai saber cuidar, né? Então, interessante. Os animais sofrem as consequências dos nossos erros. Entendido isso, irmãos? Deus tem direito de dizer, eu vou matar os animais? Tem, por mais que seja, né? Cadê a Hormísia? Não está aqui não, né? Por mais que seja sensível para algumas pessoas, né, que se importam muito com a vida animal, algumas pessoas parecem que têm um dom, né, para cuidar de animais. Hoje, inclusive, o Lucas disse que queria ir no veterinário, porque ele estava sentindo uma dor. Pai, eu quero ir no veterinário, estou sentindo uma dor, né? É porque ele ainda não entende, mas ele já gosta de animais, né? As crianças, elas já gostam de animais e às vezes até confundem os médicos. Mas, como cristãos, nós devemos sim cuidar das alimárias. Então, essa foi uma notícia muito dura, muito difícil. Pois não, Jesus? Em relação aos animais, interessante o cuidado, né? Porque, assim, tem pessoas que às vezes exageram demais, né? Isso. Tem pessoas, eu conheço um casal que ela tinha em torno de mais de 30 gatos para cachorro. E por causa disso ele separou dela. Ixi. Aí dividiu a casa no meio, que ele disse que era insuportável, não dava para aguentar. Senhor. Aí, depois de um tempo, acho que ela estava fazendo um tratamento, aí ela foi acompanhamento psicólogo e tudo, e ela foi entendendo que tudo bem, tem que cuidar, tá, mas não é do mundo inteiro, né, do que você pode. Deixa um pouco para os outros, né? Aí ele disse que ela foi diminuindo, foi doando, né, não foi pegando mais na rua, que o que encontrava pela rua ela pegava. Aí ele disse que era uma coisa insuportável. Aí, agora ela já está bem melhor, parece que só tem uns 8, e ele disse que voltou para casa. Fizeram um acordo, daqui para frente é daí para quase nada. Amém. Aí agora voltaram e graças a Deus estão bem, estão na igreja. Glória a Deus. Mas amém. tudo tem limite. Tudo é o né, equilíbrio, né, Gilson? Tem gente que só tem um, mas trata melhor do que ser humano, né? Tem herança e tudo, né? Enquanto muita gente passa fome, tem cachorro que tem o que muito ser humano não tem. E nem entende, porque ele não foi criado para isso. Os animais não foram criados para substituir os seres humanos. Foi para fazer companhia, complementar, né? Não substituir. Amém? Amém? Tem alguém aí? Não, né? Glória a Deus. Então foi uma notícia dura, mas como Deus é misericordioso, Ele ainda estipula um prazo. Olha o verso 5. Êxodo 9, 5. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Não é sempre que Deus faz isso, não, irmãos. Não é sempre que Deus estipula o prazo exato de algo que vai acontecer, não. Mas quando Ele faz com um propósito. Ele queria
que Faraó entendesse que não ia ser coincidência. Ele marcou o dia, para que quando acontecesse, Faraó soubesse, olha, não foi coincidência, foi Deus. E ele também pudesse se arrepender de hoje para amanhã, ele poderia chegar ao arrependimento. O que infelizmente não acontece, por isso o que Deus promete, Deus cumpre. Verso 6. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas, não morreu nem um. Quando aqui diz todo o rebanho, irmãos, essa palavra todo, ela pode significar de todos os tipos. Porque mais na frente vai aparecer animais dentre os egípcios. Ou eles compraram mais, ou então a gente tem que entender todo aqui como de todos os lugares do Egito, ou de todas as espécies. De todas as espécies morreram animais dentre os egípcios. Então, como nós temos visto, cada praga ela acaba sendo um ataque contra uma falsa divindade egípcia. E aqui eu creio que não é diferente. Inclusive, existe uma deusa chamada Hathor. Hathor. Ela era uma das mais veneradas, ela tinha muitos locais de culto para ela, e ela era simbolizada como uma mulher com cabeça de vaca. Não sei se está aí, ela aí. Hathor. Tem outras, é a Sara que está ali, é? Está aí, ó. Acho que tem mais uma. Isso. Então, ela era simbolizada como com a cabeça de vaca. Às vezes, era cabeça de ser humano, só com os chifres. Então, era simbolizada por um animal do campo, né? Como esses que Deus matou no Egito. Então, aqui nós vemos que quem governa os animais do campo não era ela. Não era a deusa egípcia, era o Senhor. Todos os animais pertencem e sempre pertencerão ao nosso Deus. Glória a Deus. Pastor, Pois não. eu conheci um homem, eu tive a oportunidade de ir no condomínio ali. Era um prédiozinho, né? Ali no Dionísio Torres, para fazer uma manutenção elétrica lá. E eu conheci o síndico de lá. É incrível como o ser humano sente a necessidade de ter um Deus. Sim, Ou de criar o seu próprio Deus. verdade. Esse homem, ele disse para mim, você sabe que o meu Deus está comigo? Aí eu, amém. Glória a Deus, hein? Glória a Deus, né? Aí, você sabe o que é o meu Deus? Pastor, ele tirou do bolso uma pedra bem branquinha, linda, realmente muito bonita, chama a atenção. E ele disse assim, ó, esse daqui é o meu Deus. A esse Deus eu presto culto. Cara, eu fiquei assim, ó. Aí eu passei a entender o que aquelas pessoas fizeram enquanto Moisés subia, né, para receber de Deus os mandamentos. O povo sentindo a necessidade de criar ali um bezerro de ouro. Realmente, de fato, é verdade mesmo. Tem Porque pessoas quer ver, né, Rafael? Quer ver ver. o Deus dele. Parece que, ao ver, eles acreditam, né? Bem-aventurados somos nós aqui, a igreja de Cristo, né? Que também se faz povo de Cristo, povo de Deus, que a gente não vê. Bem-aventurados somos Glória a nós, Deus. né? Verdade, viu? Interessante, né? Pois é, uma pedra que ele tira do bolso. O Exatamente, Deus dele do está no bolso. bolso dele e cabe entre 2 dedos dele, né? Olha aí. Quanto nós cremos em um Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, né? Aqui não é, irmãos, onde Deus cabe. Aqui é onde nós estamos. Deus, nem o universo inteiro comporta Deus, que Ele é maior do que tudo e do que todos. Mas, como o Rafael falou, o ser humano tem essa necessidade. Se ele não adorar Deus, ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora outro ser humano, né? Ele adora um time de futebol, ele adora um astro da TV, ele adora um político, ele adora a si mesmo, ele adora algo. O ser humano foi criado para adorar. Se ele não adora o verdadeiro, ele vai adorar o falso.
Então vamos preencher o lugar com o verdadeiro, para não sobrar vaga, para não ter ficha para mais ninguém, né? Só o Deus verdadeiro e pronto na nossa vida. Amém? Como é que Faraó reage a isso? O último verso, verso de número 7. Qual é a reação de Faraó? Interessante, irmãos. Primeira vez que Faraó vai fazer algo desse tipo aqui. Êxodo 9, 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem um sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Faraó não acredita na promessa, Faraó não acredita na ameaça. Acontece e ele ainda não acredita que aconteceu. Porque Deus disse, vai morrer dos egípcios, não vai morrer dos israelitas. Faraó não é bem-aventurado segundo Jesus. Porque o que foi que Jesus disse? Rafael citou. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Faraó não é bem-aventurado. Porque ele poderia ter crido sem ter visto. Rapaz, eu acho, Deus realmente é verdadeiro. E precisa ninguém nem olhar, não. Eu creio que dos israelitas não morreu nenhum. Só que ele não acredita. O que ele faz? Ele manda ver. Né? E não é gíria, viu? Faraó mandou ver. Não. Faraó mandou alguém ir lá ver se tinha morrido alguém dos israelitas. Eles voltam com a notícia de que nenhum dos animais israelitas morreu. Faraó viu pelos olhos dos seus servos. Sim ou não? Ele viu. Mas nem vendo, ele acreditou. Porque o final do versículo diz, o coração dele se endureceu e ele não deixou ir os egípcios. Então, nem seguidor de Tomé, Faraó era. Porque quando Tomé viu, ele acreditou. Faraó nem vendo, acredita. O coração dele se endurece mais uma vez. Por causa disso, eu termino citando outra frase. No começo eu citei uma, que é, eu só acredito vendo. E para mim esse texto, ele se resume em outra frase que também é muito conhecida, que também tem a ver com ver. O pior cego é aquele que não quer ver. É muito difícil, irmãos, você não poder enxergar fisicamente. Mas pior do que não poder é não querer. É a verdade estar sendo estampada na sua frente e você fingir que não está vendo o que está acontecendo, o que Deus está dizendo, o que Deus está querendo. Essa é a atitude de Faraó, a verdade ali estampada, Deus falando, Deus mostrando, Deus incentivando. E Faraó, não sei, será? Vou esperar. Ele não acredita nem vendo. O pior cego é aquele que não quer ver. Não quer. Pessoas falam, pessoas chegadas dizem, pessoas orientam, pessoas advertem, mas se a pessoa não quiser enxergar, não tem quem faça. Nem Deus vai obrigar alguém a enxergar algo que ela não quer. Infelizmente, essa é a atitude que o ser humano pode tomar. E aí é pior para quem? O pior cego. Pior para quem? Primeiro para ele mesmo. Porque ele vai sofrer. Vai sofrer consequências de algo que Deus não quer que ele sofra. Mas vai ser pior só para ele? Ou vai afetar mais alguém? A teimosia de Faraó fez o quê? Matou animais. Só os dele? Matou animais dos outros. Então a minha cegueira afeta a minha vida e de quem eu influenciar. É pior para mim, é pior para quem está comigo, para quem está ao meu redor. Então, infelizmente, essa é a atitude que nós vemos Faraó tomando aqui. E isso vale muito, irmãos. Vale muito para os descrentes. Talvez
tem algum descrente me ouvindo nesse momento, ou em outro momento vai ouvir. E tem descrente que luta com Deus, né? Nós também, quando nós éramos. Deus já mostrou que é o Senhor e o Salvador. Deus já mostrou que a pessoa tem que se converter, que a pessoa tem que se voltar, que a pessoa tem que se arrepender. Só que o descrente finge que não está vendo, né? Fica adiando a resposta, fica adiando. Eita, como eu já vi isso acontecer. E como isso é ruim para a pessoa, e como isso é ruim para outras pessoas, né? Então, se Deus já falou com você, se Deus já mostrou para você, não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Entregue-se ao Senhor hoje. Porém, não é só o descrente que pode cair nesse erro, não. Nós cristãos também. Nós cristãos também. Às vezes, irmãos, algo está dando errado. A gente vê que está dando errado. Como é aquela frase? Tolice é você fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Como a gente é tolo, né? A gente faz as mesmas coisas esperando que agora dê certo. Se a gente está fazendo as mesmas coisas erradas. Então, às vezes, algo está dando errado e a gente está atacando a cabeça na parede. Mas eu acho que agora quebra. Agora vai quebrar. Vai quebrar a cabeça. Então, às vezes, algo não está dando certo, algo não está fluindo, algo não está agradando a Deus, mas a gente continua. A gente finge de cego. Ou, outro exemplo, que eu poderia lembrar agora, às vezes a gente está tratando mal uma pessoa. Porque aqui é o que Faraó faz, ele maltrata o povo de Deus. E aí Deus avisa, Deus diz, olha, pare de fazer isso. Pare de tratar desta forma. Liberta, deixa aí. E a gente continua tratando mal. A gente continua destratando alguém, destrata um irmão, destrata uma irmã, destrata um parente, né? Destrata um colega de trabalho. E acha que está tudo bem, irmãos, não está. Se Deus se importa com os animais, que dirá com os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança dele? Então, às vezes, Deus está dizendo, olha, muda a forma de tratar alguém, muda a forma de tratar um parente, muda a forma de tratar alguém do teu trabalho, alguém da tua vizinhança. Deus está falando e nós não podemos ser cegos ao que Deus está dizendo. Então, eu encerro perguntando que tipo de atitude nós estamos tendo. E nós vimos que existem 3. Primeiro, nós podemos estar tendo a atitude de Faraó, que é nem vendo, eu acredito. É a maior tolice de todas. Nós podemos estar tomando a atitude de Tomé. Eu só acredito vendo. Que não é tão ruim quanto a de Faraó, mas também não agrada a Deus. Porque existem coisas, irmãos, que Deus quer que nós acreditemos antes de vermos. O versículo que eu citei no início, o que Jesus diz? Se creres, já ia trocar. Se creres, quem sabe? Se creres, verás. Não é se vires, crerás. É se creres, verás. Então, às vezes, a gente não está vendo, porque a gente não está crendo. Vamos crer. Deus prometeu? Pois eu vou acreditar. Não aconteceu ainda, mas eu estou acreditando. Aí, se eu acreditar, eu vou ver com os meus olhos naturais. Só que tem uma atitude que é ainda melhor do que essa, que é aquele que não precisa nem ver para crer. Jesus diz, bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Somos nós cristãos, né? Jesus nunca apareceu para nós fisicamente. Mas quando a gente acorda de manhã, a gente vê Deus ao acordar. Quando tem um alimento na mesa, a gente vê Deus que nos deu o alimento. Sim ou não? Quando nós temos saúde, nós vemos Deus que nos curou. Quando a gente vai para o trabalho, a gente vê Deus que abriu a porta para nós. Quando a gente olha para a nossa família, a gente vê Deus que protegeu eles. Então, nós vemos Deus de todas as formas. É o que Deus espera de
de cada um de nós, que possamos aprender e fazer o que Deus deseja. Amém? Vamos ficar de pé? Foi quase no horário hoje, viu? Lembrando que logo mais à noite nós voltaremos para continuarmos adorando ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós oramos no início, pedindo, estamos orando mais uma vez agora no final, agradecendo, Pai, porque o Senhor nos protegeu e nos guiou até aqui. E agora nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas de boa visão. Não apenas boa visão física, Senhor, porque os fariseus enxergavam bem com os olhos naturais, mas não conseguiram enxergar quem estava diante deles espiritualmente. Eles crucificaram o Messias, tão aguardado, tão esperado, porque não enxergaram quem ele era. Senhor, nos ajuda a termos uma boa visão espiritual, para sabermos, Senhor, como estamos tratando o nosso próximo. Senhor, a sermos mais amorosos uns com os outros. Senhor, a não sermos como Faraó. Senhor, mas também, às vezes, Senhor, situações na nossa vida que não estão dando certo. E o Senhor já está dizendo que é hora de mudar. É hora de mudar de atitude, é hora de mudar, Senhor, de caminho. É hora de mudar, Senhor, de hábito. E o Senhor já está dizendo. E nós fingimos que não ouvimos, fingimos que não vemos. E isso prejudica a nós e também aos nossos. Que possamos, meu Deus, mudar. Que possamos primeiro enxergar, reconhecer e tomar uma decisão que agrade a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Se o Senhor foi misericordioso com os egípcios, que dirá com a igreja que Te busca e que Te serve, Pai? Vale a pena continuar Te servindo. Senhor, o galardão é certo. A recompensa, Senhor, ela é certa. Muito obrigado. Abençoa cada um de nós e aos nossos. E a volta agora para os nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Ainda tem aqui um pouco de café, se os irmãos quiserem. Fiquem à vontade, viu? Glória a Deus. Eu acho que ainda tem alguma coisa, viu? Daniel está perto, cheguem logo.